Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar aqui então a nossa série de estudos e desenvolvimento profissional, que está rolando na quarentena, né? Bastante coisa que dá para aplicar em casa e aprender. Então, na primeira aula eu falei um pouquinho sobre estrutura de estudos, né? Como montar uma rotina para organizar a sua faculdade, para organizar estudo de cursos, enfim, para conseguir realizar seus objetivos profissionais. Na segunda aula, eu falei um pouquinho de atividades extracurriculares e de como balancear essa relação de trabalho com estudos, né, que é uma coisa para a vida inteira, assim, mas mais focada em universidade. E hoje, então, eu vou falar sobre um assunto que eu não estava tão empolgado para falar. Então, basicamente, o que eu estou fazendo nessas aulas aqui, eu estou destrinchando capítulos do meu livro, né, do Guia do Estudante Universitário. A gente está no quarto capítulo agora, sobre intercâmbio, e eu não estava tão empolgado para falar sobre idiomas e sobre inglês, mas eu comecei a refletir assim sobre isso, e é um assunto que, só vou diminuir a câmera aqui, é um assunto que eu gosto bastante, assim, e pensando assim na aula, eu acabei me empolgando no que eu vou explorar ali aqui ao longo dessa aula. Talvez seja a aula mais importante que eu vou dar, né? Eu não estava tão empolgado, que nem eu falei. Estou com bastante vontade de dar aulas sobre apresentações e oratória. Acho que também a aula de processo seletivo vai ser legal, a aula de currículo e LinkedIn vai ser bem legal. Mas essa aula aqui talvez seja mais fundamental, assim, é a que mais faça diferença. Então, partindo já, estou com um mapa mental novo. Vocês logo vão ver que foi o mapa mental mais cabuloso. E comentando sobre as aulas, não precisa assistir todas as aulas, né, nem sem ordem, nem nada. De maneira geral, elas são todas independentes. Embora em um momento aqui eu vou citar a aula um, mas são coisas que pelo meu Instagram também dá para pegar sem assistir a aula inteira, né, é o método que eu uso. Mas beleza, idiomas, né? Então, a maneira que eu dividi essa aula aqui, eu vou passar um método que serve para qualquer idioma, que é o método que eu uso, e a filosofia de aprendizado de idiomas, né? Mas está bem detalhado para a parte para o inglês, né? As ferramentas que eu uso para aprender inglês, como que eu abordo, como que eu fiz ao longo do tempo aí, né? Então eu tenho uma certa experiência com a língua inglesa já. Com 15 anos eu comecei a trabalhar me comunicando em inglês com galera de fora, assim, então escrevendo artigo, traduzindo para o português. Já transcrevi uma rádio lá de móveis do Havaí, bizarro assim, mas já escrevi textos que ranquearam no Google em inglês, assim, e foi uma experiência bem bizarra da minha vida, que algum dia eu vou comentar melhor lá no Instagram, e aqui no YouTube também, mas meu primeiro trabalho foi como freelancer, né? Eu recebi em dólar, então era muito legal. No segundo ano do ensino médio eu trabalhava com um americano, galera da Austrália, do Havaí, e fiz alguns textos bem legais e aprendi bastante, assim. Mas partindo aqui para a questão da motivação já, então, para que você vai querer aprender um idioma e por que o inglês é tão importante, né? Então, assim, todo mundo já ouviu muito falar inglês, é essencial aprender inglês hoje em dia. Inclusive, tem um perfil que eu gosto muito, que eu sigo no Instagram, que é o Raul Martins, e ele fala, se aprender inglês é fundamental, é essencial hoje em dia, isso está na bio dele, né? E a sua própria língua, né? E o português. E o português é muito importante, sim, a galera subestima o português, mas hoje eu vou realmente focar em inglês e em outros idiomas também. Mas estão para trazer alguns dados só, e foi o que eu trouxe no meu perfil hoje também. Então, só 5% dos brasileiros falam inglês de maneira que seja útil no trabalho, então que dominam a língua e realmente têm a fluência. Só que o salário de quem fala inglês é 61% maior em média do que quem não fala. Então tem um contraste aí, né? Uma habilidade muito valorizada, a ponto de ser 61% equivalente a um aumento no seu salário de 61%, né? Mas uma minoria minúscula da população fala o inglês com facilidade, com fluidez, né? O que é uma coisa bem problemática, assim. Mas enfim, estamos aqui para resolver esse problema.
Todo mundo pode aprender inglês, é um dos idiomas mais fáceis de serem aprendidos, pela própria estrutura dele, assim, como língua, tem um motivo para ele ser a língua global, assim, né? O pessoal fala muito, mandarim, vai dominar, não vai, tá? Todos os chineses falam, sim, a maior parte dos chineses falam inglês, né? E vai ser uma coisa que vai continuar e que por muito tempo, e enfim, até ao longo da nossa vida aí, só inglês já vai ser essencial, né? Outros idiomas a gente pode falar depois. Mas então, se tu não domina o inglês, antes de pensar em francês, alemão, italiano, que a galera gosta aí, russo, mandarim, aprende bem o inglês e o português, tá? Se você falar bem português, faz bastante diferença. Ali você manda um e-mail, você escreve uma carta, alguma coisa. Carta eu digo no sentido profissional, assim, né? Para alguma proposta de emprego, de projeto, se você quer ser contratado. Você ter o domínio da língua portuguesa é muito importante. E você ter o domínio do inglês é, obviamente, muito importante também. Mas do mercado de trabalho vai ser uma coisa que vai ter uma diferença real tanto no seu salário, mas também no que você consegue entregar. Então, sabendo inglês, você vai conseguir aprender muito mais do que quem não sabe inglês. Você vai ter acesso a recursos melhores, você vai conseguir aprender coisas que as outras pessoas não têm acesso. Então, é por esse motivo que você é um profissional mais valorizado. Não é só porque você fala o inglês que você vai trabalhar com o americano, vai trabalhar com o mundo inteiro. Isso também, tá? Essa parte da globalização é bem importante. Mas mais do que você poder se comunicar com outras pessoas em inglês, é o tamanho que o mundo passa a ter quando você domina essa língua. As habilidades que você pode desenvolver, os recursos que você pode ir atrás, o conhecimento que você pode obter na sua área, né? Enfim. Por isso que eu vejo o inglês como o mais importante dos idiomas. Fora também, para a galera que está na universidade ou que já se formou, mas quer ter uma experiência fora, o domínio do inglês ou de algum outro idioma, aí nesse caso pode ser algum outro idioma, né, o idioma do país. É essencial para se você quiser fazer um intercâmbio, tá certo? Então, basicamente assim, eu ainda não fiz intercâmbio, tá? Então, isso aqui, o que eu estou falando foi com base no que eu observei de pessoas que fizeram, colegas meus e amigos, do que eu pesquisei, porque eu penso em fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, tá? Em breve, aí, 2021, 2022. Por conta agora do coronavírus, não estão rolando intercâmbios, né, obviamente, mas dá para aproveitar esse momento para se preparar, tá? Então eu separei aqui alguns itens. Então, do que eu observei, assim, o fator mais determinante, justamente, para você ser selecionado para um programa de intercâmbio é você dominar o idioma do país que você vai fazer o intercâmbio. Então, são feitos testes, eles vão avaliar a sua capacidade no idioma. Então, aqui, não sei se você conhece, tem esses níveis de fluência, digamos assim, esse CR aqui que eu tenho aqui. Basicamente são 6 níveis, tá? Você tem o A2, você tem o A1, o A2, o B1, o B2 e o C1, C2. Eles vão avançando assim. Então o A1 é o mais básico, bem, tá? Então, quando você já passa a ter um certo nível de linguagem. Então, com o B2, que é o nível ideal para você conseguir o intercâmbio, detalhe, né, que ainda tem o C1 e o C2, sendo que o C2 é a proficiência total, assim, que muitos nativos nem têm, né? Mas no B2 você consegue ler e compreender textos técnicos e difíceis da sua área. Por isso que ele é importante. Você está na faculdade, você está buscando justamente um conhecimento de ensino superior, e para você ter acesso a esse conhecimento, você precisa ter familiaridade com a linguagem nesse nível, né? Pelos métodos que a gente vai falar aqui, o mais provável é que você consiga, em menos de um ano, chegar no nível B1, que é um pouquinho antes ali. O B1 é uma familiaridade boa com a língua, conseguir se comunicar, conseguir ler, conseguir se virar, mas sem aquela espontaneidade, sem aquela facilidade do nível B2. Tá? Isso daqui eu vou comentar com um método mais eficiente para aprendizado de idiomas, mais na frente aqui do vídeo. Mas é importante ter em mente essa questão. Aqui eu vou tirar porque... apareceu, ótimo. Então, note que esse artigo aqui está em inglês, né?
Então aqui, o B2 seria o intermediário avançado, assim, né? Então você é capaz de entender ideias complexas de um texto técnico relacionado ao seu campo, tá? Interagir de maneira espontânea e fazer um texto detalhado sobre diversos assuntos, tá? Esse aqui é o nível ideal, é o nível que você deve mirar para tirar nas provas. E a forma que você pode validar o seu conhecimento numa língua são duas. Então, uma é fazendo testes online e tendo uma aproximação, tá? Que não vai ser a definitiva. E outra é fazendo um teste pago, tá? Então, por exemplo, para alemão, minto, para francês, se não me engano, chama Delphi. Para inglês é muito conhecido o TOEIC e o TOEFL, né? Então, com esses testes pagos, que você paga, sei lá, uns R$ 3 para fazer a prova, aí você realmente medir o seu nível de familiaridade, de fluidez no idioma, tá? E é uma etapa para os processos de intercâmbio, você fazer uma prova dessas. Então, é legal você fazer online, depois de um tempo estudando para ter uma ideia do teu nível, tá? Provavelmente você consegue chegar no B1 em alguns meses dedicados ali. E o teste pago é o que você vai usar no application para o intercâmbio, tá? E que é a característica do nível B2, que é o nível que você deve mirar para alcançar. Mas com o B1, com o nível B1 ali, dá para ser selecionado para intercâmbio também, tá? É o mínimo, assim. Com A2 ali, A1 é impossível, não rola. Então, a primeira etapa para você ser selecionado num processo de intercâmbio é dominar o idioma do país que você vai visitar, tá? Vai passar um tempo lá, seja algumas semanas, alguns dias ou alguns meses, né? Que é o mais interessante. É bacana você ter uma posição de responsabilidade em alguma atividade extracurricular. É algo que vai fazer diferença quando vão te selecionar, porque nesse sentido, o intercâmbio é um outro processo seletivo, né? Você ter uma posição de responsabilidade mostra que você é uma pessoa competente, é uma pessoa capaz. É por isso que se você está numa equipe aí, você deve mirar para alcançar algum cargo de gerência ou um cargo de responsabilidade, porque pode fazer, é o que faz diferença, né, para a seleção de intercâmbio. Nisso também entra ter um bom relacionamento com os professores do seu departamento, professores que ministram disciplinas para você. Esse relacionamento é construído tanto nas aulas, né, então sendo um aluno participativo, fazendo perguntas, indo bem nas provas, fazendo boas perguntas, né, não ficar enchendo o saco, tendo um bom desempenho acadêmico e conversando com o professor, né, sendo um aluno realmente interessado na matéria, não só interessado na sua nota, interessado em você ali, aquela pessoa que só fica se olhando, né? Não, realmente, o professor é uma pessoa e você, como adulto, é capaz de se relacionar com ela, né? Não tem essa mística, porque o professor é o papa ali da cadeira, não tem nada a ver isso. Claro que alguns professores são babacas, muitos professores são bacanas, mas esse relacionamento faz toda a diferença, né? Você ter uma reserva financeira é importante também, uma coisa que já dá para começar agora, porque mesmo que você suponha, né, ganhar uma bolsa ali integral, sempre por um fator de segurança, é importante você carregar dinheiro, você ter dinheiro num banco ali, no cartão internacional, que você consiga pagar, enfim, porque surgem imprevistos, você vai ficar mais confortável dessa forma, você não depende de uma bolsa integral, né, uma empresa pagando, o governo, uma universidade pagando. E por fim, o intercâmbio pode fazer, e geralmente faz, uma diferença absurda no currículo. Porque é uma coisa difícil, né? Você fazer um intercâmbio não é uma coisa assim, resolvi que eu vou fazer um intercâmbio, semana que vem estou viajando, semestre que vem estou viajando. Não é assim, é uma coisa que você tem que planejar e você tem que fazer, tomar atitudes, tomar ações para conseguir esse objetivo. E ainda assim não é uma coisa garantida que você consiga. Então, poucas pessoas realmente fazem intercâmbio. Da minha turma, se não me engano, um aluno fez só, um colega meu. E foi um intercâmbio curto, inclusive, de uma semana na Alemanha. E colegas, assim, que eu conheço, melhorzinho, assim, né, que eu converso, eu acho que 3 ou 4 fizeram intercâmbio, né? Então, é uma coisa que faz muita diferença. Só que, assim, intercâmbio também você tem que tomar cuidado para não virar um fetiche seu ali. Porque eu quero fazer um intercâmbio para se contratar. Não, você tem que ter com o intercâmbio você tem que ter algum objetivo maior em mente. Daí entra aquela importância do pensamento de longo prazo que eu menciono na aula 1 e que eu falo bastante, né? Então, por exemplo, quando você vai escolher um país, quando você vai escolher a faculdade que você vai fazer o intercâmbio,
o período sanduíche ali, é importante você considerar para o seu campo, né? Então, por exemplo, para engenharia mecânica, qual o país mais interessante para ir, quais são as universidades mais legais para ir, porque não faz sentido eu gastar tempo para algo que no futuro não vai ter tanto retorno, né? Então, eu lembro uma das palestras da SAMEC, foi com. Era uma palestra sobre liderança, e daí, na hora, a galera perguntou sobre processo seletivo e o que que o Gonzaga, né, que ele é o CEO lá da CEPAC, que faz embalagens, assim, e ele coordena também o Hospital SOS Card ali da SC, né? O que que ele considera, e, por exemplo, para a CEPAC, falar alemão e ter disponibilidade para ir na Alemanha, já ter ido era essencial, porque eles trabalhavam com maquinário que vinha da Alemanha, que vinha com manual em alemão, então era uma coisa obrigatória, assim, e é que fazia toda a diferença. Aí pensar, o estudante que tinha interesse em ir para essa empresa, por exemplo, mas, sei lá, resolveu ir para a França, ou, entendeu? Você tem que casar essas coisas, não é, vou fazer tal intercâmbio, ou vou fazer um programa de aprender idioma no país, lá, uma imersão. Pode ser legal, mas é legal você ter um objetivo mais claro de por que você está fazendo aquele intercâmbio específico e não outro, para não ficar só uma experiência. Ah, tá, mas num processo seletivo pergunta: ah, mas por que você fez esse intercâmbio? Ah, não, para aprender e tal. Seria muito diferente de alguém falar: ah, não, eu fui lá porque realmente o coração do meu campo está lá, os melhores pesquisadores estão nesse país, queria conhecer tal pessoa, participar de tal evento. Isso é importante selecionando o país, selecionando a universidade, tá? E aí, por fim, né, voltando aqui naquela questão do mundo se abre, realmente, assim, depois que eu percebi que eu dominava o inglês, assim, aumentaram muito, assim, o meu potencial, minha capacidade, porque, assim, querendo ou não, e é uma coisa que tem que aceitar, assim, muita coisa nunca vai vir para o português, não vai, assim. A maior parte das coisas sempre vai estar disponível em inglês apenas, alguns campos específicos é preferencial um idioma específico. Então, por exemplo, francês seria para alguns campos de engenharia elétrica, por exemplo, engenharia mecânica. Lá na Alemanha, que meio que nasceu e realmente bombou a indústria 4.0. Então, se você quiser estar tipo no estado da arte dessas indústrias específicas, você falar o idioma que as coisas estão acontecendo, que os pesquisadores trabalham, vai fazer toda a diferença, assim, sabe? Não tem como competir alguém que só fala português com os caras que estão lá na Alemanha que estão desenvolvendo a indústria 4.0 desde, sei lá, 2011, entendeu? As coisas demoram até vir para o português, muitas coisas nunca chegam, muitos livros não serão traduzidos, muitos cursos nunca serão adaptados, enfim, e sempre vai ter um delay, assim, né? Mesmo que venha, mesmo que seja adaptado, né? Aquele negócio ali já passou, sabe? Agora o nível do negócio já está outro, as pessoas já estão discutindo outra coisa, e aquilo lá fica para trás. Então, em inglês está muito importante, pessoal, você ter essa humildade, assim, ah tá, meu inglês não está 100%, não está ok. Inclusive, eu vou falar as minhas limitações com o inglês daqui a pouco, tá? É importante reconhecer isso e trabalhar para melhorar, porque os benefícios são muitos, assim, são absurdos para realmente para o inglês, tá? Eu falei que o mapa mental tá meio cabuloso, eu não quero me perder aqui. Mas beleza, estamos na questão da motivação é essa. E agora, indo para o inglês, tá? Só antes de eu falar especificamente do inglês, eu vou comentar um pouquinho da filosofia de aprendizado de idiomas, que daí serve para qualquer idioma. Daí a gente já volta para o inglês e depois eu complemento com um método específico para outros idiomas daí, tá? O inglês tem mais ferramenta porque, né, é a língua mais essencial ali, fora o português, né? Então, a ideia principal para aprender o idioma com rapidez, com velocidade, é tu maximizar o contato que tu vai ter com esse idioma, com essa língua, né? Que é o que o Mairo Vergara, que eu vou citar daqui a pouco, coloca, dedicar tempo para o idioma, né? Dar tempo para o idioma para você realmente conseguir aprender, para você ir assimilando a linguagem. E realmente, você tem que maximizar o seu contato com o idioma o máximo possível, e vai ser uma coisa assim, quanto mais tempo você dá, realmente mais rápido você vai aprender, tá? Então, vamos por partes aqui, tá? Então, qual que vai ser a estratégia? A gente vai escolher algum curso, tá?
e eu vou dar algumas opções aqui para o inglês, mas você vai ter um curso para te orientar, para ele ser um fio condutor do seu aprendizado. Então tem uma estrutura externa que você vai seguir, você vai completando ela e você vai avançando no idioma a partir dela. Só isso é o suficiente? Não, não é o suficiente. Mas é essencial para você não ficar perdido. Então, vou aprender francês, por exemplo, mas não vou fazer nenhum curso. Cara, difícil, né? Vou ver seriado, vou ver filme, sem eu ter algo me conduzindo, eu vou ficar perdido no processo. Então, o primeiro passo é você escolher algum curso, alguma estrutura para te conduzir, tá? Para outros idiomas, fora o inglês, tem um material bem legal que eu vou comentar daqui a pouco, tá? Para inglês também tem, mas eu acho que é mais bacana para outros idiomas. Então, a primeira etapa é a escolha desse curso, tá? E maximizar o contato não é só maximizar no curso. Então, o curso você vai fazer o máximo de tempo possível. Minha sugestão é 25 minutos por dia, em que você vai ficar deliberadamente aprendendo, fazendo exercícios, focado no idioma. E fora do curso, fora desse estudo ativo, você vai ter o máximo de estudo passivo, de aprendizado, de contato com a língua possível, em tudo. Então, quando a gente fala de entretenimento, por exemplo, a primeira coisa que você pode fazer que vai, médio, longo prazo, fazer uma diferença é parar definitivamente para sempre de ver coisas legendadas, assim, em qualquer meio, seja série, seja filme, no Netflix, no cinema, não importa. Não assista coisas dubladas, tá? Primeiro porque, sei lá, eu não aguento as adaptações ruins, tá? A não ser se for, sei lá, para Dragon Ball, Pokémon, que a gente cresceu, aí pode até ser. Mas não usa coisa dublada, tá? Vê no idioma original, usa a legenda. Tipo, nada demais tu ler o texto ali, é uma coisa que se tu não tá acostumado, tu se acostuma rápido e tu vai perceber que é uma coisa melhor, assim, tu vê no idioma original, tu vê realmente o ator falando aquilo lá, o idioma que, sei lá, se for um desenho, uma animação, o idioma em que aquilo foi escrito vai ser diferente, a mensagem não vai ser exatamente igual, porque o escritor fez no idioma dele, no idioma nativo dele, e isso é uma coisa perceptível. Qualquer pessoa que trabalha com escrita sabe disso, né? Que uma coisa, por exemplo, é tu ler, sei lá, Stephen King em inglês e outra coisa é tu ler em português. George Martin, qualquer autor assim consagrado, tu lê no idioma nativo dele, no idioma materno dele, é uma diferença absurda, assim, porque aquilo lá é realmente a obra dele, não é uma adaptação, né? Que nem se tu fosse ver um quadro, aí, não, mas tu não vai ver o do Leonardo da Vinci, tu vai ver uma adaptação que faz mais sentido para o Brasil, tem nada a ver, assim, né? Então, veja sempre legendado. Inicialmente, se o teu nível de inglês é baixo e se não consegue entender com a legenda em inglês, usa a legenda em português mesmo. Com o tempo, conforme tu vai estudando inglês, conforme tu vai praticando, passe a usar a legenda em inglês, tá? Você vai perceber que mais rápido do que você pensa, você vai ser capaz de entender com legenda em inglês, porque vai ser que nem o curso, né? O curso você vai ter material só em inglês ali, eventualmente você vai estar vendo série, vai estar lendo artigo só em inglês. E a mesma coisa que o curso, né? Você vai estar desenvolvendo essa habilidade e você vai estar exercendo essa habilidade e praticando, assim, né? Como se fosse um músculo. Então, isso também serve para o YouTube, tá? Então, o YouTube é muito bacana porque o Google tem uma tecnologia de reconhecimento de voz, né, de áudio. Então, o próprio YouTube, ele legenda alguma coisa sem alguém ter escrito aquele negócio ali, né? Então, ele consegue entender o que está sendo falado e tem alguns errinhos, mas no geral o algoritmo é muito bom. Inclusive, ele traduz já. Então, eu posso estar vendo um vídeo em inglês ali, mas eu posso pedir para traduzir para português, tá? Se eu ainda não entendo com legenda em inglês, o ideal é tu usar a legenda em inglês. Hoje em dia, assim, e faz um tempo já, às vezes eu vou ver algum filme, alguma coisa que está sem legenda, sei lá, né, usando meios alternativos para ver, às vezes não tem legenda, e eu tenho preguiça de botar legenda, ou achar algum outro lugar que tenha legenda, e daí eu tenho que ver sem legenda, e dá para fazer, porque sei lá, desde muito tempo só via com legenda, depois passei a ver com legenda em inglês e hoje eu consigo ver sem legenda. A não ser se for um inglês, tipo, muito bizarro, assim, tipo, da Escócia, tipo, no Outlander, que é um seriado muito bom, inclusive. Ou, sei lá, tipo, Peaky Blinders, né? Eu só vi o comecinho
do primeiro episódio, mas então eu nem entendi a proposta direito, mas dizem que é uma série boa também. É um inglês bizarro, assim, acho que é britânico e antigo ainda, então não dava para entender absolutamente nada que estava sendo falado e tava sem legenda, né? Aí nesse caso, tranquilo usar legenda, assim. Mas idealmente, e quando você é muito libertador, assim, o momento que tu percebe que tu consegue entender algo sem legenda, mesmo em inglês, ou quando tu consegue ler com facilidade, ou se comunicar com facilidade, sem ficar traduzindo na cabeça, né? É uma coisa que quando dá um clique, assim, é muito legal, né? Isso é uma coisa que acho que as pessoas demoram para se tocar, né? Que quando tu tá aprendendo inglês, não é só num futuro, no seu trabalho, que você vai precisar usar inglês. Tu pode começar a usar imediatamente, né? Ah, comecei a fazer um curso. Ah, quando eu vou pesquisar alguma coisa do meu interesse, algum vídeo, pesquisa em inglês, vai lá, digita ali a palavra em inglês. Se tu não sabe, olha no dicionário, olha no tradutor para ver como usar aquele termo lá e ver o que foi feito em inglês daquele negócio ali. Então, o YouTube, assim, acho que é o site que eu mais uso de longe é o YouTube, né? Então, tem alguns canais muito bons, assim. Então, aqui só alguns do meu que eu uso, assim, que eu assisto, né? Porque eu tenho interesse. Mas, claro, o YouTube você tem assuntos, você tem de tudo, né? Qualquer interesse ali você pode achar enfim, seu interesse, você consegue ver vídeos ali. Então, alguns exemplos de canais muito bons, tá? Então, tem esse In a Nutshell aqui. Eles são vídeos curtos e provocativos, assim. Então, eles pegam algum experimento científico, eles pegam algum conceito e explicam, né? Animação muito bacana, sempre um conteúdo que te faz pensar e que é curto, assim. Então, realmente tem muita coisa também, né? Tem outros canais que são muito legais, assim, né? Posso ficar falando muito sobre isso aqui, porque realmente eu uso muito o YouTube. Ultimamente não tenho consumido muito conteúdo no YouTube, tenho usado mais para música e algumas coisas específicas que eu assisto, mas alguns canais legais, então, esse In a Nutshell, assim, pra galera que gosta mais de ciência, pensar, assim, em ética, futuro, né, fim do universo, essas coisas assim. Academy of Ideas, para quem gosta de psicologia e filosofia, conteúdo denso, muito bacana, assim, tá? Então, quem gosta dessa área, assim, de humanas, é muito legal. Aí a galera de exatas tem esse site que é Real Engineering, é muito bom. Acabou de sair um vídeo sobre 5G, que eu não assisti ainda, mas são vídeos, assim, é legal porque são vídeos densos, assim, mas muito bem explicados, muito bem ilustrados. Que tu presta atenção no negócio e tu realmente tu aprende com aquilo ali, sabe? Que não tem canal em português fazendo parecido e não vai ter, assim, sabe? Não tem, galera, não tem. Mas tem muita coisa legal em inglês, isso que é bacana. Outra coisa que você pode fazer também, e daí para outros idiomas também, tá? São os famosos TED Talks. Então, são palestras de, em média, 18 minutos, né? Em que o apresentador expõe ali alguma ideia, tá? No YouTube tem várias delas, mas o site também é bem completo e tem mais legendas, tá? É um pouquinho melhor para ver lá. E aí você pode pesquisar ali algum assunto do interesse, lá ver por categorias, ou enfim. E passar, ter nessas horas tuas de lazer mesmo, usar o inglês de uma maneira descompromissada, assim, sabe? Eu, assim, a maior parte do tempo que eu estou no computador, que eu estou no celular, provavelmente eu estou consumindo conteúdo em inglês, porque tem mais coisa, tem coisa mais densa. Talvez seja meio a meio, assim, porque também tem bastante brasileiro que gosta de acompanhar, que eu aprendo bastante. Mas, assim, a quantidade de conteúdo em inglês que eu vejo é absurda, assim, tipo, YouTube deve ser meio a meio. Mas, por exemplo, o Reddit, né, o Reddit, é tudo em inglês, assim, que eu uso. Então, converso com a galera em inglês. Quando eu vou pesquisar algum assunto, algum tema, até para trabalho da faculdade, provavelmente eu pesquiso em inglês primeiro, porque tem mais coisa. Isso é uma coisa que ela vai participando mais, o inglês vai tendo uma participação maior na tua vida que tu nem percebe, assim, né? Então, a primeira vez que eu percebi que eu conseguia ler inglês foi do nada, assim, eu tava no Reddit, sei lá, eu devia ter uns 13, 14 anos, aí eu fiquei tipo, eita, tô lendo isso aqui em inglês e, sabe, não me toquei que eu tava traduzindo, não, tava natural, assim, tava no flow ali, sabe? E é uma coisa que vem com o tempo, assim, de ficar bastante tempo tentando entender o texto em inglês, vendo textos mais fáceis, depois textos mais difíceis, e não um negócio planejado, assim, sabe? Tipo de, agora eu vou ver esse tipo de texto, agora eu vou tentar ler um artigo, agora não, tipo, naturalmente no dia a dia,
tu vai vendo os momentos, assim, né? Vai vendo os seus interesses, vai atrás ali e vai assistindo, enfim. Só mais um exemplo aqui para ilustrar, né? Então, digamos que tu gosta muito de comédia, gosta de stand-up. Tem muitos comediantes brasileiros que são legais, que eu gosto bastante, né? Eu sou muito fã de comédia. Mas tem muitos comediantes americanos, canadenses, enfim, britânicos, que, assim, não, você não vai ver o estilo de comédia deles, né? O humor varia também, dependendo do idioma, que é uma coisa bem curiosa. Nada te impede de ver um stand-up em inglês, ver se tem legenda, tentar entender sem legenda. Então, se toca dessas coisas, tipo assim, eu gosto de maquiagem, eu gosto de química, eu gosto de, sei lá, fantasia, cosplay. Passa a consumir conteúdo e se divertir mesmo em inglês também. Tu vai ver que tem muita coisa legal, tem muita coisa que tu nunca viu, assim, porque não tem em português, no Brasil a galera não fala, tem muita coisa, tá? E o inglês é interessante que são pessoas do mundo inteiro, realmente. Tu entra, assim, na conversa do mundo, no estado da arte daquele assunto global, assim, tu não tá isolado no que as pessoas do Brasil sabem, no que as pessoas do Brasil estão falando. Não, realmente é ali o mundo inteiro, a galera do mundo inteiro que fala inglês, que sabe inglês, participa, inclusive muitos brasileiros, né? Então, estão aí algumas sugestões, né? Perca esse medo de pesquisar inglês, de ver conteúdo em inglês, vai atrás, sabe? Com o tempo, talvez no começo seja desconfortável, seja meio difícil, mas com o tempo e fazendo o curso de inglês diariamente, ou o maior quantidade de tempo possível que você consegue dedicar por dia, por semana, vai ficando mais fácil. É um jeito também de você medir seu progresso, né? Então, aqui, continuando na parte do entretenimento, né, no seu dia a dia para se inserir, redes sociais também, sabe? Tem algumas histórias engraçadas no Instagram. Já interagi com alguns perfis assim de gringo, assim, mandei uma mensagem no LinkedIn também. Vi sua palestra e tal, ou li seu livro, gostei muito. Pedi para me conectar e conversei com o cara, sabe? No Instagram tem uma artista que eu já conversei, já troquei ideia com ela algumas vezes. Em inglês, e também, não só trocar ideia, né? Mas também acompanhar o trabalho das pessoas em inglês. Então tem muita gente talentosa, muitos autores, muita que produzem conteúdo no Instagram, né? Então, de cabeça, assim, me lembro de Jordan Peterson, porque eu li hoje uma coisa que ele postou lá, um trecho de uma palestra dele. Apesar que os brasileiros são os melhores produtores de conteúdo do Instagram do mundo, o que é uma coisa muito doida, né? Mas, inclusive, a onda de lives agora na quarentena, quem criou foram os brasileiros, depois a Lady Gaga fez, Paul McCartney fez, tipo, não tem que ter essa síndrome de vira-lata assim com o Brasil, né? Não precisa, porque o Brasil tem muita coisa bacana realmente, muita gente talentosa, muita coisa boa sendo feita, né? Muita gente criando coisas, mas tem, assim, a partir do inglês você vai ter isso ainda magnificado, né? Você vai conseguir entrar realmente no nível sério das coisas, na discussão séria, tipo, você quer ganhar mais dinheiro, você quer se destacar no seu campo, você vai ter que necessariamente saber inglês para fazer parte desse contexto global, assim, né? Então aqui também tem Reddit é sempre a galera que é mais nerd, né? Pra quem não conhece, eu vou mostrar rapidinho aqui. Não, vou mostrar mais tarde, porque eu não quero dar um spoiler aqui. Mas ele basicamente é uma série de fóruns, tá? Que cada subfórum, ou cada fórum, ele é dado por um R aqui, então R de subreddit, por exemplo. Então, sei lá, aí qualquer interesse, tipo, fitness, né? Para quem quer se exercitar mais. Coloca assim, ciência, aí meme aqui, a maioria dos memes do mundo surgem no Reddit, né? Os nerds aqui do que fazem. E qualquer interesse, qualquer subnicho que você quiser, tudo em inglês, tá vendo? Sei lá, qualquer seriado que você gosta, provavelmente tem uma comunidade de pessoas que discute diariamente sobre o assunto. Eu nem converso muito aqui não, eu só assisto, só vejo conteúdo que eu acho engraçado e a rede social que eu mais uso, fora o YouTube e o Instagram. Tem chats também, tá? Então você consegue conversar com pessoas do mundo inteiro. Aqui são as comunidades que estão mais crescendo, ó. Tá vendo? Tudo títulos em inglês. E aí reúne a galera e conversa sobre o assunto. Então, aqui Doom, um videogame, Rick and Morty.
Entendeu? E aí, você usar isso aqui, você vai ter acesso ao inglês com mais frequência. Você pode arriscar ali o que você fala, você quer deixar um comentário num tópico, ou só ler mesmo. Tem muitas discussões e muitas histórias legais que surgem no Reddit, assim, né? Quero comprar uma camiseta com o bonequinho do Reddit, porque é muito fofo, e Reddit é uma rede muito legal, assim. Então fica a dica aí, qualquer interesse que você tenha, pesquisa, assim, tipo, sei lá, maquiagem. Aí você bota aqui, make-up, make-up, make-up. Ó, 169 mil membros, né? Então, assim, todos os nichos, todos os interesses que você possa ter, vai ter algum, vai ter uma comunidade ativa no Reddit, provavelmente, tá? Marketing, Instagram tem umas que são meio mortas, mas tem muitas que são super legais, assim, de história. Então, eu vou botar no Reddit depois, mas vai ser pra uma zoeira só. Então, uma que eu usava muito, que foi muito importante para aprender inglês, é essa daqui, Ask Reddit, tá? Então, a ideia dessa daqui alguém faz, tipo, qualquer pessoa, né, cria um tópico, ele faz alguma pergunta e as pessoas respondem ou contam histórias, enfim, né? Então, aqui, ó, o que que apenas existe porque humanos são tolos, né, são burros. Ah, tá, esse aqui vai ser not safe for work, mas eu vou ler igual. Você ganha uma oferta para 600 mil dólares, mas para coletá-la, você tem que fazer sexo com o personagem principal do último show de TV que você assistiu. Quem seria? Entendeu? Ó, 5 mil comentários. Aí tu vai vendo as histórias, a galera vai fazendo piada, vai. Enfim, muitas histórias legais surgem aqui, tá? Coisas que. Aí, referências internas da comunidade vão sendo criadas. Então fica essa sugestão aqui, é um bom passatempo. E é uma boa maneira de aprender inglês, porque você tá vendo? É muito conteúdo, muita gente participa aqui. Ó, 168 mil usuários que estão inscritos estão online agora. Não necessariamente nessa página, né? Mas estão no Reddit. Você pode dar join aqui, você pode criar uma conta e dar join. E aí você recebe no seu feed ali, que nem eu estava mostrando o meu, né? Sem querer, mas estava mostrando o meu feed. Ou você pode, o que a galera chama de lurker, aquela pessoa que só vai lá, nunca comenta, né? Às vezes nem tem conta, só lê as coisas, assim, que era eu por muito tempo, né? Antigamente eu só ficava lendo ali, a maior parte do tempo eu fiz isso, aí depois de tempo eu passei a comentar, porque, sei lá, dava vontade. E você pode ir juntando pontinhos também, que são karma, isso aqui não é nada, tem gente que tem muito mais, tipo, milhares, assim, milhões, enfim. Enfim, tá? Fica a ideia do Reddit aí. E outra muito legal também, é essa aqui chamada Quora, enfim, que é basicamente um Yahoo sério. Então as perguntas, elas não são na zoeira, são perguntas inteligentes, né, de maneira geral. E as pessoas que respondem a pergunta têm prioridade, tipo, têm autoridade naquele assunto, né? E elas sabem do que elas estão falando, e isso gera discussão. Deixa eu ver aqui. Não lembro se a URL é essa, faz tempo que eu não acesso. Mas, sei lá, uma vez por mês ali, de vez em quando. Espontaneamente ali, né, navegando na internet, eu caio aqui de vez em quando. Já vou abrir outro aqui antes que eu me esqueça. Rachadinha. Exatamente, esse aqui. Então, você também pode fazer uma conta e colocar suas áreas de interesse. Eu já vou mostrar aqui, tá carregando, tá meio lento o meu PC hoje. E outra muito bacana é o Medium, né? Ele esteve mais forte, eles cometeram alguns erros, mas a ideia é, eles não estão me mostrando artigos, né? A ideia do Medium é ter a escrita, ter artigos, assim, então ter discussão ali. É como se fossem tem vários autores, é tipo um blog que junta tudo, assim, ao invés de você ter um blog específico, tipo, o meu blog do Nicolas, lá, sei lá, eu vou lá e eu posto no Medium, por exemplo, né? Ver se eu consigo mostrar a home aqui. Tinha uma guria lá do Vale do Silício que eu gostava muito dos artigos dela, assim. E sempre são interessantes, assim, as coisas, os artigos que viralizam, assim, ficam populares, porque são bem escritos, te fazem pensar. Perdão, pessoal. Então, em inglês. Então, aqui, ele te diz quantos minutos vai levar para ler, né?
Então aqui, ó, o escritório morreu. 6 hábitos de super, sei lá, pessoas que aprendem super bem, super rápido. 7 hábitos modernos da vida que podem ser incrivelmente maus para a sua saúde mental. Então você pode navegar assim, ver o que te interessa, ver pelas categorias lá que nem eu mencionei, ver, sei lá, coronavírus, assuntos que você tem interesse, né? Eu não vou lembrar o nome daquela guria agora, mas cara, os artigos dela eram muito legais. Inclusive os artigos do Ícaro de Carvalho, que ele tem aqui, tem em português, né? Mas enfim, são artigos muito bons também, que eu recomendo fortemente que vocês leiam. Ah, tá, o acento não tá funcionando, mas eu tô com o teclado americano, que é um problema. Aí de vez em quando buga os acentos, depende, de algum comando aqui que eu não sei qual que, direito qual que é. Mas os textos do Ícaro são muito bons, tá? Te fazem pensar, te fazem refletir. Infelizmente ele parou de postar aqui, agora ele tá mais ativo no Instagram, né? Esse aqui acho que é o meu favorito, que nenhum empreendedor te contará. Mas fica a dica aí da guria, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas enfim, tá. Ah, não me julguem de racista, mas se eu achar aqui, talvez eu ache. Não, não vou achar. Acho que não é essa aqui. Ah, cara, é que é um nome difícil. Mas artigos do Vale do Silício tem vários bem legais. Deixa eu ver. Women of Silicon. Acho que I left Silicon Valley. Medium. Ah, achei. Essa mesmo. Nunca que eu ia lembrar esse nome, né? Privy. Nunca eu ia lembrar esse nome. Mas ela tem uns artigos muito legais. E eu não caí no Medium, eu caí no blog dela. Tá. Aqui. Não sei se é isso aqui. Vamos fazer uma estratégia aqui. Medium. Beleza. Acabei de lembrar de outro site muito bacana também para vocês aprenderem inglês. Ó, então aqui fica a sugestão dos artigos dela e desse blog também, tá, pessoal? Ah. Então aqui ela tem vários artigos que ela fala sobre desenvolvimento de software, fala sobre Terra plana, aparentemente, né? Esse aqui eu não li, é mais novo. Faz tempo que eu não li os textos dela. Ó, por que eu gostei do Medium? Ó, fala sobre criptomoeda e blockchain, então bastante coisa legal, bastante para quem gosta dessas áreas, né? Os artigos dela sobre Vale do Silício mesmo são bem legais. Sobre a programação, esse aqui eu lembro que eu li, é muito bom, tá? Então, mas enfim, é importante você levar para sua área de interesse, né? Seja YouTube, TED Talk, assiste o que é do teu interesse, né? Que eu estou mostrando uma coisa que talvez você não conheça que pode ser legal. Outro muito bacana também é esse aqui, o Wait But Why, tá? Esse cara aqui escreve muito bem. Inclusive, ele chegou a conhecer o Elon Musk e fez uma série de artigos que ele tomou um café com ele lá e conversou bastante com o Elon. E ele escreve muito bem, né? Ele tem um TED Talk também para você assistir. E sempre são artigos que te fazem pensar. Também faz tempo que eu não leio, né? Tô recomendando bastante coisa antiga hoje. Mas, nossa, esse aqui é genial. Porque você deveria parar de ligar porque as outras pessoas pensam. Aí ele faz uma com um mamute do seu cérebro, que dos seus ancestrais, você herdou um mamute, que é o que te faz se preocupar com a sociedade, né? Porque antigamente você vivia numa tribo ali, você era extremamente dependente das pessoas, logo se preocupar com a opinião da tribo era muito importante, porque se eles não gostassem de você, sei lá, você ia morrer, você não ia se virar sozinho, né? Que é o comportamento das crianças também. A criança precisa de aprovação dos pais, porque se os pais não cuidarem da criança, a criança vai morrer. Né? Mas quando a gente é adulto ali, quando a gente já saiu da adolescência, não faz sentido essa preocupação. Então, enfim, né, artigos longos, artigos densos, fica a dica para vocês também, Wait But Why, tá?
A série com Elon é muito boa. É Gold, assim, Gold, Gold, Gold. Aí fala que, como escolher um parceiro para sua vida, fala sobre a geração Y, que nem o Ícaro falou também, né? E realmente, assim, e consuma conteúdo de maneira natural, não faça um negócio forçado. Mas, meu mouse travou aqui, ótimo. Inclui isso no seu dia a dia de maneira natural, não fica, agora eu vou me obrigar a ler um artigo em inglês. Sei lá, se algum professor falar isso ou passar na aula, tudo bem, mas no seu tempo livre, inclua, dê espaço para esse tipo de coisa que você vai aprender bastante, seu horizonte vai se expandir, né? Você vai ver mais possibilidades, você vai aprender coisas que você não aprenderia de outra maneira, tá certo? E por isso que eu estou passando essas sugestões aqui, são coisas que agora é longo e fizeram diferença e que eu gostei de ter conhecido, agradeci quem me recomendou ou fiquei feliz por aleatoriamente esbarrar com o conteúdo, né? Isso aqui eu posso fechar já. Beleza, ótimo, tá? Então, e daí também entra a questão da leitura, você realmente lê coisas em inglês, você não ter medo de pedir um livro em inglês ali e aprender, tá? Então, aprenda inglês, faça cursos em inglês, isso faz uma diferença absurda, tá? Tenho um exemplo na minha vida que eu fiz um curso em inglês, consegui participar de um processo seletivo e aquele curso fez diferença na minha aprovação. E que é um curso que não existe disponível em português, né? Não ia ter. Eu até poderia aprender aquelas coisas em português, mas ia ter que usar um monte de livros diferentes, ia levar muito mais tempo. Fiz um curso em inglês lá de uma universidade da Holanda, curso dado em inglês, e já fez diferença, né? Então, lição final da filosofia aqui, de aprendizado, maximizar o contato com a língua que você quer aprender, tá? Nada que mais de forma natural, né? Então, se expor frequentemente de maneira ativa no seu curso, no seu fio condutor de aprendizado e no seu cotidiano encaixando, tá? O inglês encaixando o outro idioma que você pode estar aprendendo também. Não aprender mais de um ao mesmo tempo, né? Mas caso você já saiba inglês, está, sei lá, aprendendo alemão, está aprendendo mandarim, encaixa no seu cotidiano de maneira mais natural, que não seja cansativa, tá? Então, você vê uma série, você vê um filme, não é cansativo, né? Mas você pode usar esse tempo para aprender inglês. Você vê um vídeo no YouTube, seja um vídeo educativo, seja um vídeo de entretenimento, ou os dois, provavelmente, obviamente, ele vai ser muito menos cansativo do que você assistir uma aula, você fazer o seu curso de inglês, você ler um livro, mas são coisas que vão ajudando, tá? O seu desenvolvimento com a língua, o seu aprendizado. Concluída essa etapa aqui, deveria ter enchido meu copo de água, tô com a garganta seca já. Mas passando aqui para as ferramentas mais propriamente ditas para o inglês, tá? Então, isso aqui que eu falei até agora é a atitude que você deve ter com o inglês, tá? E alguns sites, enfim, algumas referências que você pode usar, mas agora vamos mais pro que realmente interessa, ou que é realmente mais prático e mais útil num sentido mais imediato, assim. Então, aqui algumas opções de curso, tá? Para inglês. Eu tive que fazer a pesquisa desses cursos porque contando assim como que foi para mim, né? Então, no sexto ano do Fundamental 2, tá? Que eu tinha ali 10, 11 anos de idade. Eu fazia curso de inglês, acho que era 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana na escola. Era uma escola de inglês anexada ao meu colégio mesmo, não era um método, não era uma franquia grande. Aí eu fiz por 2 anos, ou 1 ano e meio, sei lá. Aí deu uns problemas lá, a gente saiu. Um tempo depois, eu e a minha irmã, a gente entrou no Influx, que é uma franquia famosa de inglês. E daí eu entrei no livro 3. O Influx, ele é assim, eles são 5 livros, cada livro é um semestre. Aí eu fiz o teste, eu entrei no livro 3, aí eu fiz 1 ano e meio até terminar o livro 5, que é o avançado. Aí minha irmã entrou no livro 2. Né? O teste era falar em inglês lá com o professor, realmente, eles viam teu nível e te colocavam. Meu irmão também ele entrou depois de um tempo, né? Minha irmã é mais novo. Aí alguns anos depois deu da minha irmã, que é um ano mais nova só, ele entrou também fez o Influx. Mas enfim, estamos em meio de uma pandemia, Nicolas. Não vai dar para fazer um curso de inglês, tal, realmente. Mas existem opções online. E que eu estava falando só de como que eu fiz curso de inglês, né?
Por isso que eu tive que fazer a pesquisa desses cursos aqui para poder recomendar para vocês, para ter uma noção de como que eles eram, porque eu não tenho necessidade de fazer um curso de inglês, né? Que eu já aprendi. E eu não aprendi só pelo Influx ou só pela essa escola interior. Eu tenho uma teoria assim que um curso de inglês, uma escritura, ela meio que sobe um nível de influência tua só. Então, mesmo que eu tenha terminado ele avançado, quando eu terminei o curso eu não falava inglês de uma forma avançada. Eu, sei lá, eu saí de um bem meia boca para um intermediário meia boca, né? Eu subi tipo um nível. Ter esse contato no cotidiano com o inglês foi fazendo mais lentamente, né? Mas ao longo do tempo fez o meu nível de inglês ficar avançado. Então, isso é uma coisa para se considerar, tá? Então, por isso que só o curso não é suficiente. Ele vai te ajudar, mas se você chegou sabendo muito pouco, a não ser se realmente você fez um curso longo, se você fez bastante conversação, você provavelmente vai sair dele com um nível de fluência, né? Só, então, se a gente voltar naqueles 6 níveis lá que eu mostrei, o A1, A2, B2, B1, C2, C1, acho que na real é trocado, né? C1, C2, enfim. Mas você vai sair só melhorar 1 ou 2 níveis, tá? Né? Naquela escala ali, sem a prática no cotidiano. Mas enfim, fiz uma pesquisa de cursos em inglês, de cursos de inglês, perdão, tá? Então, o primeiro que eu olhei foi a WhatsApp Online. A WhatsApp, para quem não sabe, é a escola de inglês do Flávio Augusto. E é uma opção nova, eles deram um rush, assim, absurdo agora por causa do Covid-19. Lançaram, nem tem muito conteúdo lá por enquanto, mas já dá para ocupar ali um mês ou um pouco mais, eles vão lançar mais coisa para frente. E a opção lá. Você pode fazer, ele só tem plano anual por enquanto, tá? Então suponho que você vai fazer o ano inteiro e é 12 vezes de R$ 85, tá? É um método bacana lá, eu olhei, vi o trailer lá, não vou mostrar aqui para vocês porque não vou mostrar porque eu não quero que leve muito tempo esse vídeo. Mas enfim, seria provavelmente a opção se eu fosse, se eu tivesse no passado lá que eu não fosse avançado, provavelmente eu ia adotar o WhatsApp Online como estrutura, tá? Mas digamos que você não queira, ou digamos que você não possa pagar, enfim, que outros recursos você pode usar, tá? Então tem esse cara aqui, o Mairo Vergara, assim, eu nunca assisti uma aula dele, mas já vi algumas propagandas, e eu conheço ele assim porque eu trabalho com Instagram e lançamentos, assim, e ele é uma pessoa muito influente nesse ramo, né? Ele é irmão do Pedro Sobral. E hoje eu fui atrás do curso dele para ver como que era realmente. Tá com as inscrições fechadas, então esse é um lado ruim da galera que faz o lançamento, eles fecham as inscrições para trabalhar com escassez e tal. O Flávio Augusto não tem isso, né? Cursos de inglês normais não tem essa questão do lançamento, então sempre estão disponíveis. Mas eu fui atrás do curso do Mário Vergara, parece ser um curso muito bom, porque que não está aberto no momento, né? E por que parece ser muito bom? Porque eu dei uma olhada hoje de tarde no livro que ele escreveu, no e-book que ele escreveu sobre como aprender inglês, né? Um guia definitivo. E realmente aqui, esse livro aqui é gratuito, tá? Você só tem que trocar o seu e-mail para ganhar acesso. Então, agora eu caí no funil do Mário Vergara finalmente. E é um livro muito bom, assim, muito denso, mas muito fácil de ler. Denso no sentido de um conteúdo bom, de realmente aquilo ali que o cara tá falando, ele tá falando porque ele sabe, porque funciona. É engraçado porque eu estava lendo alguns trechos aqui e algumas lições que ele passa, tipo essa de se expor o máximo possível para o idioma, eram coisas que eu intuitivamente sabia, por causa da minha experiência que eu aprendi na marra, e ele coloca aqui. Então, recomendo esse e-book aqui, lá no site dele se acha. Pesquisa Mairo Vergara no Google, você vai achar facinho como entregar o seu e-mail para baixar esse e-book, tá? E é um livro realmente muito bom, ele está dividido em como aprender inglês, né, quais as coisas que você deve saber antes de começar, algumas coisas que não dá tempo de eu falar aqui ou que eu nem sei direito, na verdade, tá? Então é uma leitura que eu acho que vale a pena. Ele passa o método dele e ele fala aqui, como realmente desenvolver sua compreensão oral, né? Como ler em inglês, como falar em inglês, como escrever em inglês. Então ele separa o livro nessas partes e tudo ele traz os recursos práticos para você fazer isso, traz as questões de neuroanatomia que você precisa saber, tá?
Então, assim, não li o livro inteiro, provavelmente eu não vou ler o livro inteiro, né? Mas parece ser um livro muito bom e me faz ter fé nele como professor de inglês. Então, para quando ele abrir o curso dele, é uma opção. Não sei o preço, imagino que não seja muito barato, imagino que seja meio caro, apesar que você possa parcelar e daí de certo vai ficar com um preço parecido ali com o Flávio Augusto, e provavelmente um pouco mais caro, tá? No da WhatsApp. E é um curso, uma coisa que eu gostei que ele fala é que assim, inglês, assim, esses métodos que falam, você vai sair falando inglês em 3 meses, assim, em 6 meses. Assim, você consegue aprender alguma coisa nesse tempo. Mas se ele falar, eu suponho que, pô, leva anos para você realmente dominar o idioma. E foi o que aconteceu comigo ali. Então, quando eu tinha 15, eu conseguia escrever com muito trabalho ali, conseguia escutar com muito trabalho e me esforçava, né, bastante. E hoje é uma coisa que eu tenho muita facilidade, mas são 5 anos de desenvolvimento da habilidade, né? E o curso, ele realmente dá um pontapé e ele acelera esse processo. Mas ele diz claramente que você vai levar tempo. Eu não sei se eu anotei aqui quanto tempo que é o curso que ele supõe no planejamento. Não, mas supõe longo prazo, assim, de alguns anos. Então é um curso que você pode se aprofundar com o tempo, assim, e se expandindo ali o seu conhecimento. Então é uma coisa que parece bem interessante. Mas sei lá, você não gostou dele, você não se identificou com ele. Outra opção são as gêmeas do inglês, então são duas irmãs que elas dão aula. Eu não sei se uma delas ou duas, ou as duas são casadas com americanos, ou enfim, gringos. Então elas usam inglês no dia a dia e tiveram que aprender e explicam muito bem, né? Não assisti a aula delas, mas eu sei que elas falam inglês bem. Sei que elas têm uma comunicação bacana também, então você pode achar mais interessante. E o método delas também não está vendo, né? Mas o método delas é focado em 4 meses. Então dá para você dar esse gás, assim, se você não sabe inglês, sabe muito pouco, dá para tu dar um gás ali em 4 meses, tá? Mas o ponto é que você vai continuar a usar inglês no cotidiano. E outra opção aqui é o Ravi Carneiro. Assim, esse aqui tá com venda aberta, mas sei lá, eu achei meio caro. Comparando que o Flávio Augusto tá mais barato, lá o WhatsApp tá mais barato, né? Então tá 12 vezes de R$ 205 para um curso de 7 meses que você pode fazer em até 2 anos. Então eu não sei, desses daqui, o que eu faria se eu não soubesse inglês? Provavelmente eu contratava o WhatsApp online, né? Eu assinava o plano anual, leria o livro do Mairo com calma e aplicando as coisas e montando uma estrutura a partir do livro do Mairo. Então faria ou o WhatsApp ou o Mairo. E sei lá, se eu não gostasse do Mairo, da explicação dele, ele tem bastante aula no YouTube, tá? As gêmeas em inglês também. Mas sei lá, se eu não gostasse, eu ia partir para gêmeas em inglês, provavelmente. Ótimo, tá? Cursos, era isso que eu tinha para falar, essas são minhas sugestões. É claro, né? Pós-quarentena, fim aí do coronavírus, então para ano que vem os cursos presenciais de inglês, ou talvez mais para o final desse ano, retornam. E você pode sim considerar fazer, tá? É uma coisa que se você tiver dinheiro, e você vai ver que o preço é parecido com essas opções online aqui, R$ 200, R$ 300 ali mensal. É uma coisa que ajuda por você pagar e ter uma estrutura física, um professor, uma sala de aula com a turma ali, ter essa disciplina e ter as tarefinhas lá, ter o CD para fazer, ter essa estrutura externa, que nem uma escola, que nem uma faculdade, te ajuda na questão da disciplina, de você se manter ativo ali no processo, porque você está pagando mensal e é caro e tem as apostilas. Então é uma opção que dá para considerar, só não aceite como única coisa para aprender o inglês, tá? E agora tem um ponto que é muito importante, que eu tinha falado das minhas limitações, é que tudo isso que a gente falou aqui, a gente não cobriu a parte de conversation, a parte de conversação. E é uma coisa que acontece bastante, né? A pessoa consegue ler, consegue ouvir vídeo, consegue até se comunicar por escrito, assim, mas para falar inglês ela tem dificuldade. E por que isso acontece? Justamente porque ela faz muito dessas coisas, então ela lê bastante inglês, ela escuta bastante vídeo, escuta bastante palestra, enfim, assiste esse tipo de conteúdo em inglês, esse tipo de coisa vai ficar fácil. Mas por estar no Brasil, por não trabalhar com gente de fora, por não usar o inglês para falar realmente, ela tem dificuldade na conversação, tá? So this is something you have to consider, alright?
it may be hard to speak in English because you don't practice much. See how I stumble around words and etc. Isso é justamente por falta de praticar a conversação, tá? Então, isso é uma limitação que eu sinto. Já consegui conversar em inglês em algumas situações, então já joguei RPG com gringo aí, deu para conversar em inglês, mas é um ponto que eu sinto limitação. Você viu agora, eu não me preparei, ficou uma bagunça que eu falei, apesar de eu ser fluente, né? Então, esse é um problema, right? Which you have to consider. So, some options. Então, aqui, o que eu quero muito fazer, tá? Focado em conversação é o Cambly, tá? O preço ele é variável, assim, a ideia é one-on-one, assim, é falar um a um com um tutor em inglês, tá? Você pode, são vários tutores nativos para você, com diversos focos, assim, então tem tutor para ciência, tutor de mais focado em negócios, para marcar sessões ali, você conversar e ele te corrigindo e aprendendo, e o mais importante, praticando inglês. No livro do Mário eu li um pouquinho o trecho que ele fala sobre isso. Realmente, o máximo que você pode falar inglês, quanto mais tempo você realmente se comunicar em inglês, conversar com alguém em inglês, mais você vai aprender isso, tá? É que nem as outras habilidades, e é que a gente menos faz, porque tem vergonha, se sente bobo, assim, tem dificuldade. Então é uma coisa que realmente tem que praticar para destravar. As palavras com o tempo vão vindo com mais facilidade, você consegue escutar melhor, você consegue pensar no que falar de uma maneira melhor, e isso vai realmente com prática. Então, assim que eu conseguir, eu vou contratar o Cambly, tá? Quando eu contratar, quando eu assinar, eu comunico com vocês lá no Instagram, que é uma coisa que eu dou bastante vontade de fazer. Então, mostrando aqui a página deles. Parece que eles estão com os cursos agora também, inclusive antigamente era só em dólar, e agora eles estão aceitando, não sei se cartão nacional também, sei lá, mas eles estão aceitando em real também, então tem essa preocupação, né? Então aqui, ó, aqui está um plano de 300 mensal, tá, em 12 vezes, ou 400 para um mês só. Mas daí você pode customizar o tempo por dia, daqui 2 dias por semana, 15 minutos por dia, por exemplo. Já baixa o preço, né? Ele faz o ajuste aqui. Você pode até colocar até 5 dias por semana. Ó, não subiu tanto. Entendeu? Aí você pode escolher de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu objetivo, se vai começar um trabalho em breve, se tem mais tempo, seu orçamento. Então você pode, ele até coloca aqui commitment level, né, o seu nível de comprometimento. Aqui mostrando os tutores. Então aqui, ó, o Lee, por exemplo, lá de Seattle, ele ele está disposto a conversar sobre trabalho, assim, residência, escola, diferenças culturais, filmes, comida, fotografia, artesanato, reparo de casa, enfim, né? Então você pode escolher o tutor com base em áreas, tá? Então eu lembro outro dia que eu estava lendo e estava melhor dividido isso aqui, não estava só uma lista. Tinha lá para você escolher tipo Science, TOEFL, TOEIC, tipo, que daí as conversas seriam mais seriam mais focadas nisso, né? Então, enfim, isso aqui é uma coisa para considerar. Dá uma olhada nos cursos só. Vamos até ver se tem cursos gratuitos. Talvez tenha, né? Eu acho que tem. Ó, tópicos básicos de conversação. Olha como é que é aqui. Tem o vocabulário da lição. Esse curso é gratuito com sua assinatura. Tá, talvez tenha que... não é gratuito não, pena. Mas seria uma coisa a mais para te ajudar ali com o vocabulário. Pelo que eu olhei, ele era um curso meio básico, mas talvez tenham coisas mais avançadas ou voltadas para algum teste, né? Uma coisa para você olhar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também. Esse aqui é o site das Gêmeas em inglês, ó. Não é isso que eu vou deixar na descrição. Tá? Isso aqui você pesquisa se você quiser. E todos que eu mencionei ali dos cursos online de inglês, eles têm artigos, têm vídeos no YouTube, elas aqui têm canal no Telegram, então são lugares que você pode consumir conteúdo gratuito. E se tu quer aprender inglês, realmente começa a seguir as pessoas que estão falando sobre isso.
torna isso parte do teu dia a dia, tá? De maneira natural. Veja vídeos sobre inglês, enfim, dicas, esse tipo de coisa ajuda bastante. Mas o que eu falei que eu ia deixar em anexo era isso daqui, ó. Aqui tem alguns sites que eu mencionei, mas tem alguns que eu não conheço e que eu não pesquisei, tá? Mas você pode, por exemplo, esse aqui, ó, Cultive. Ó, totalmente gratuito. Então, esses aqui são cursos todos de graça, tá? Não, não são todos de graça não, porque fala do Cambly também. Mas aqui são outras opções, tá? De curso, de aplicativo para você usar. Tá? Talvez algumas que eu não vou comentar, que nem o Babel, né? Ah, meme de spoiler. Depois eu vou falar isso aqui. Mas até deixei o ícone aqui porque eu realmente quero assinar o Cambly em breve, tá? Assim que meu orçamento permitir. E outra opção para se praticar conversação também, além de amigos, né? É participar de grupos gratuitos, comunidades, tá? Então no Facebook tem grupos de pessoas que praticam, que se reúnem. Você pode usar o Reddit, né? Que nem eu falei, mas aí é mais para escrita, tá? Se bem que tem comunidades lá de English Learning, sei lá, você pesquisa lá que você acha, ou English Speaking, não sei. E geralmente nas faculdades, quando voltarem, né, realmente as atividades, assim, depois da quarentena, geralmente tem grupos que a galera se reúne para conversar inglês, bater papo, assim, no bar, assim, é legal. Inclusive, me lembrei agora, uma vez estava no ônibus e tinha uma guria que estava fazendo intercâmbio, ela era de Nova York, se não me engano. Daí eu consegui conversar com ela. Então, tem isso, tá? Realmente, tá? Isso aqui é uma coisa que eu quero ver em breve e eu vou comentar lá para realmente eu começar a praticar a conversação em inglês. Isso eu acho que é uma coisa bem importante. Então, a última ferramentazinha aqui de inglês recomendada, estamos quase no final do vídeo já, é o Duolingo. Tá? Então, o Duolingo, para quem não conhece, é aquele passarinho verde lá. Ele é um aplicativo para celular e tem opção para usar no site, também no computador. E basicamente a maneira que ele funciona, ele é feito para ser tipo um joguinho assim, de você completar palavras. Uma coisa mais tipo interativa assim, mais legal, né? E tem diversos idiomas, tem de inglês, francês, espanhol, alemão, enfim, outros idiomas até. Tem Esperanto, então, sei lá, tem algumas outras que eu não lembro agora. A ideia é ser uma prática diária descontraída e para ser mais uma coisa na sua rotina para te ajudar, né? Então, ele é bom que o plano gratuito dele é muito bom. Ele conta o seu streak, tá? Então, se você pratica ele todo dia, ele vai contando isso e vai fazendo uma corrente assim que você fica com medo de quebrar a corrente. Então, isso te estimula a praticar diariamente, que é uma coisa importante. Você pode entrar em clubes, você pode competir com amigos, assim, botar roupinha lá, então é bem legal. Surgiram alguns memes muito engraçados do Duolingo, né? Então, até esse aqui é clássico. Não se esqueça das suas lições diárias de francês, né? Aí você lê o que está aqui em destaque, aí tem essa ideia que o passarinho lá, o mascote do Duolingo, o Du, ele é maligno, assim, ele quer que tu aprenda o idioma, tipo, a qualquer custo, assim. Inclusive, foi criado conheci hoje, né, eu tava pesquisando esse meme aqui que eu lembrava de antigamente, sei lá, um ano atrás, dois, que foi quando esse meme surgiu. Aí, sei lá, a piada é essa aqui, né? Uma hora pro japonês, hoje você vai aprender a tradução, tipo, como salvar sua família, como se ele estivesse ameaçando, né? Muito bom. It's simple, Spanish or Vanish. Muito bom. Então, o Duolingo é uma opção legal. Eu tenho um testemunho, inclusive, sobre o Duolingo, que eu usei, eu acho que por uns 20 dias ou um mês francês eu fiz no Duolingo. E depois dessa prática ali de 20 dias, assim, eu consegui ver um TED Talk em francês, tá, de uma francesa. Era um TED Talk, acho que sobre amor, ou sobre beleza, agora eu não lembro muito bem. E eu consegui entender partes do que ela estava falando, assim. Pô, de francês, assim. Então é uma coisa que ela ajuda. É claro que só o Duolingo não vai te deixar fluente, é claro que só um curso online não vai te deixar fluente. É importante você ter vários desses elementos. Aqui é um último só, né?
Ah, parece que tu perdeu tua lição de italiano de novo. Boa sorte escapar dessa. Aí, mensagem do pai. Por que que a máfia tá aqui em casa, né? É, exatamente. Então fica a ideia do Duolingo. O que que vamos falar agora? Vamos falar agora da metodologia para outros idiomas fora o inglês. Então, olha só, o nosso mapa mental realmente cabulosíssimo, tá? Tava tudo oculto isso aqui, olha só. Incrível. Orgulho. Beleza. Outros idiomas agora, tá? Quase terminando o vídeo. Então, para outros idiomas, por exemplo, alemão, por exemplo, francês, o que, que eu recomendo? Realmente, tá? Fazer a mesma coisa de se expor ao máximo à língua, tá? Um idioma por vez só para não misturar no seu cérebro, mas se expor o máximo possível e seguir uma estrutura muito específica daí, que é que eu acho muito massa, que é que eu já fiz para alemão, que é a do método do Assimil. Deixa eu pegar o livrinho aqui, lado errado. Então, ele é um livrinho pequenininho assim, ele vem num pacote maiorzinho, que tem esse livrinho aqui com 100 lições, tá? A ideia é você fazer uma lição por dia, e são 100 no total, então para você levar 4 meses para fazer. Ele tem algumas lições de revisão no meio, e ele tem algumas fases, assim, né? Então ele vai ficando mais difícil, mais complexo. E é um método bem legal, assim, ele é baseado na anatomia do cérebro e ele funciona muito bem, tá? Ele vem numa caixinha maior, assim, aí a caixinha vem com aquele livrinho ali, e vem com 5 CDs. Ele vem com um CD do áudio de todas as aulas em MP4, em MP3, aliás, e ele tem CDs que são divididos as lições também. É meio. Como é que chama? Enfim, assim, não precisava, não seria saudável. Esqueci o nome dessa palavra agora. Pensando meio em inglês, português, foi bagunçado. Mas enfim. E ele tem para outros idiomas também, tá? Ele tem para francês, tem para italiano, tem para português do Brasil. Não que você precisa saber disso, né? Tem para. Vamos ver aqui na Amazon que tem mais. Vou deixar o link na descrição para vocês também. Vou deixar um link de afiliado para esse aqui. Dos outros lá que eu mencionei, eu não tenho afiliação nenhuma, tá? Só com a Amazon. Ó, então. Ó, o de francês tá num preço muito bom, R$ 140. Italiano tá caro. Esse aqui de francês tá caro também por algum motivo. Ó, russo, alemão, espanhol, chinês, holandês, hebreu, tá. São mais esses daqui. Ó, e daí ele tem de inglês para francês, de português para francês. O meu é esse aqui, ó, German, novo alemão sem custo. Eu não acabei o curso de alemão, tá? Eu vou, inclusive, voltar a fazer hoje, mas eu tenho outro testemunho também, que eu fiz por 25 dias, daí 25 dias diariamente, e a proposta é de fazer por 25 minutos por dia, tá? Esse é o tempo ideal. Tinha dias que eu fazia mais tempo, porque, sei lá, eu tava de férias quando eu fiz, acho que foram as férias de 2018 para 2019, ou 17 para 18, não lembro. Tá? Mas eu fiz por 25 dias, e ao final desse tempo eu conseguia ler e conseguia escutar e diferenciar um pouco as palavras. Foi menos efetivo que o francês, porque o francês é um pouco mais fácil, porque no sentido que é mais parecido com o português, né? Mas a principal diferença, assim, que eu percebi foi na leitura, assim, né? Que tu escutando alemão parece uma coisa muito bizarra, mas acompanhado com texto faz muito sentido o negócio. E o método é justamente isso, tu vê um diálogo em alemão, com a tradução do lado, fazer a repetição verbal do alemão para tu ter a pronúncia, e é assim com todos os métodos, né? Depois tem alguns exercícios de completar a palavra, de vez em quando ele tem uma lição maior, e o ponto que eu parei justamente foram nos numerais em alemão, que é a lição 25, que eu achei muito difícil, e sei lá, eu errei, né? Eu não deveria ter parado nesse ponto, porque dava de continuar a fazer as lições e voltar, e com o tempo, e pegando os numerais.
que tanto no francês quanto no alemão os numerais são bem diferentes, né, do que no português e no francês. Aliás, do que no português e no inglês, que são mais fáceis. Então, a minha sugestão para outros idiomas é esse método Assimil, tá? Inclusive, aqui tem uma review que um cara fez, e ele falou que ele fez em 2 meses e meio para francês, porque ele estava empolgado, né, ao invés de levar 4 meses, e ele falou que ele conseguiu fazer um teste e chegar no nível B1, tá? Que é um antes do nível B2, que é aquele nível bacana que a gente quer chegar. Então, tem isso, né? Ótimo. Então, por isso que eu tinha falado de pelo menos 25 minutos por dia, tá? É um tempo bom, é o tempo ótimo. É que nem para aprender violão, tem um tempo ótimo também, que é por aí, inclusive. Se tu quiser otimizar, né? Se tu estudar, tempo ótimo é o quê? É menor quantidade de tempo que tu estuda para aprender e aprende mais rápido ao mesmo tempo. É claro que se tu estudar mais tempo, tu aprende um pouco mais rápido, mas é algo menos otimizado, né? É algo mais forçado, assim. Aí vai depender da sua agenda e da sua disponibilidade. Mas com esse tempo aqui dá para fazer em 4 meses esse curso. E daí agora eu queria fazer um compromisso com vocês e eu vou deixar por escrito no Instagram também, que eu vou fazer por 3 meses seguidos, tá? O método de alemão o método Assimil para alemão, para ver que nível que eu consigo chegar, para testar se realmente essas coisas que eu falei aqui fazem sentido. Então, junto com esse método, eu já vou começar a ver uma série que recomendaram para mim em alemão. É uma pessoa que eu gosto bastante, então considero bastante a recomendação dela, que é da série Dark, que é o áudio é em alemão, né? Os atores são alemães, enfim. Eu vou começar a assistir, assim, sei lá, daqui a uns 3 dias que eu já tiver fazendo, faz um tempinho, né? Já tem um pouquinho de pegar um pouquinho de familiaridade de novo, familiaridade novamente, né? E vou tentar, com o tempo, começar a ler mais textos em alemão, ver documentários em alemão, aí tem bastante coisa da Segunda Guerra, que é um assunto que eu acho bastante interessante, né? E aos poucos sigo vendo mais coisas em alemão na minha vida, e de repente boto a linguagem do meu celular em alemão, ou a do Instagram em alemão. Tem gente que faz isso também, tá? Eu lembro alguns colegas da faculdade, celular estava em francês, ou estava em alemão, né? É uma coisa que você pode. Esse tipo de coisa você vai fazendo com o tempo, tá? Não fica se forçando agora eu vou ter que botar tudo em tal linguagem. Mas vai fazendo com o tempo, se está difícil, tira, né? Que a ideia não é esse processo ser uma coisa forçada. A ideia é você ir aprendendo que nem tu aprendeu o português. Tu aprendeu o português como? Naturalmente, com o tempo, né? Lendo, interagindo, se comunicando, desenvolvendo a língua. É assim que a gente aprende. A gente vai aprendendo com o tempo por meio de assimilação. Certo? Então, pessoal, não, tem última coisa para falar, só rapidinho, next level, diferenciais, tá? Então, só para coisas que podem fazer diferença, tá? Então, aprendeu inglês, aprendeu algum outro idioma, tenta trabalhar e monetizar essa habilidade nova. Seja ensinando idioma para alguém, seja que nem eu fiz trabalhando em inglês, tá? Tendo que me comunicar em inglês, tá? Então, porque aí você coloca a prova que você aprendeu, você tem que se virar. Sugestão, usar essa extensão do Google Chrome, aqui o Grammarly, que tá aqui, ó, essa aqui, ó. Ela não está ativa nessa página. Mas, sei lá, para páginas que você está usando em inglês, para quando você estiver escrevendo, ativa essa extensão aqui, ela vai corrigir o teu texto, tá? Vai dar sugestões de como melhorar. E essas aqui, duas mais avançadas, são 2 aplicativos que eu comecei a usar ontem. Que são aplicativos de joguinho, mas com a ideia de melhorar a sua capacidade cognitiva, de raciocínio, enfim. E esses 2 aqui, o Elevate e o Peak, eles têm tudo em inglês, né? Exercícios para memória, para redução de texto, assim, para deixar a escrita mais limpa. Então, são coisas que, se você já tiver um domínio da língua, vão te deixar ainda mais perito ali, ainda mais capacitado, tá? Então, ficam essas sugestões. Esse vídeo eu acho que ficou bem longo. Talvez o horário do meu celular esteja errado, do meu computador, aliás, vamos ver aqui. Tem um problema no relógio aqui. Foi um vídeo bem longo, mas espero que tenham gostado.
Dúvidas lá no Instagram eu estou respondendo, tá? Então sinta-se à vontade, todo dia eu abro caixinha lá, a gente conversa. E vamos fazer isso juntos. Se quiser aprender inglês, quiser aprender algum outro idioma, faz um compromisso de praticar diariamente e a gente vai ao longo do tempo conversando sobre isso, tá? Vendo as barreiras que vão surgindo, tá certo? E, e é isso, espero que tenham gostado. Esse vídeo vai ficar disponível por 24 horas só. Deveria ter falado isso no começo, né? Mas enfim. Esse vídeo vai ficar disponível por um dia só. Então compartilhe, divulga com a galera. E depois ele vai entrar no meu curso, que vai ser a coletânea de todas as aulas, talvez eu regrave elas, algumas ou todas, enfim. E o curso que é... Opa! Que detalha o meu livro, né? Então vou mostrar aqui rapidinho. Nossa, estou extremamente exausto depois dessa aula. Vocês devem ter percebido. Então, desse livro aqui. Tá? Então, para você, estudante universitário aí, fica aí a sugestão, tá? Esse é um dos capítulos do livro. Nesse vídeo, eu ainda fui além em alguns tópicos, tá? E eu vou fazer uma série aí, gratuita, de todos os capítulos, tá? Ele tem tudo que você pode passar pela faculdade, tá? Então, aliás, era o capítulo 3, tá? Eu falei 4 antes, ou 5, sei lá. Capítulo 3 de intercâmbio esse idioma. Ainda vamos falar sobre estágio, sobre TCC, sobre apresentação, oratório, trabalho em equipe, como montar uma apresentação legal, como montar perfil na internet, como montar currículo vitae, como participar de processos seletivos, como ir bem. Vamos falar de tudo isso aí e mais, tá? Ao longo do tempo. E é isso, espero que realmente tenham gostado, tá, pessoal? E vou parar de enrolar, né? Valeu, eu realmente espero que tenham gostado. Gostei bastante de fazer essa aula. Qualquer coisa deixa nos comentários, vai lá no Instagram, a gente conversa. E é isso. Muito obrigado. Até mais.